A paz do Senhor a todos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Nossa primeira transmissão do ano. Esse é um culto a Deus. Nós vamos refletir aqui na palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento sobre aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eu sempre peço no começo das transmissões que você escreva o seu nome, a cidade de onde você está falando. Se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração e acompanhe até o final essa mensagem, porque Deus pode ministrar de uma forma profunda, segundo a necessidade de cada um e de acordo com a vontade do Pai também. Você pode ser abençoado. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Essa transmissão está sendo feita simultaneamente pelo YouTube e pelo Instagram, mas ela vai ficar gravada aqui. Então, não importa em qual horário você esteja assistindo, que o Senhor possa falar contigo, no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui no nosso canal, 6 da manhã, 10 da manhã e 8 da noite. Se você ainda não me segue lá no Instagram, procura lá, Minuto com Deus 1, Minuto com Deus 1, e você vai acompanhar também as nossas postagens lá. Amém? Eu quero refletir na palavra de Deus com você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 12. Mateus 16, de 6 a 12. O tema da mensagem é Livramentos de Deus. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam, os discípulos de Jesus, discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o versículo 12 diz assim: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Que Deus possa falar com você através dessa palavra, que Deus possa ministrar ao seu coração sobre os livramentos de Deus. É interessante como nós nos esquecemos rapidamente de todos os livramentos, de todos os milagres que Deus já operou na nossa vida. Às vezes nós somos abençoados por Deus, só que essa bênção, ela chega para nós de uma forma tão natural, não chega de uma forma espetacular, e nós passamos a achar normal aquilo que nós recebemos de Deus. E aí, quando nós temos que enfrentar alguma dificuldade, algum momento difícil da nossa vida, nós, se não houver uma ação imediata de Deus,
nós começamos a duvidar do amor de Deus por nós. Então nós nos esquecemos rapidamente. Os discípulos de Jesus estavam compreendendo de forma errada aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos entenderam assim: será que ele está falando de pão? É porque nós não trouxemos pão. Aí Jesus refrescou a memória deles dizendo assim: por acaso vocês não se lembram que eu multipliquei pães e peixes? Eu alimentei 5.000 pessoas em um momento e depois 4.000, e vocês mesmos estavam ali distribuindo os cestos de pães e peixes. Vocês não se lembram do milagre que eu fiz? E muitas vezes nós somos assim. Na nossa memória, no nosso coração, nós nos esquecemos dos milagres de Deus. Mas Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de livramentos, Deus é um Deus que está atento a todas as nossas dificuldades. Amém? Nós não podemos nos esquecer de todos os livramentos que nós já recebemos de Deus. Está se aproximando um novo ano, uma nova etapa, um novo momento na nossa vida. E aí, muitas vezes nós ficamos apreensivos, ansiosos, permitimos que a dúvida, que a incerteza tome conta do nosso coração. Tudo isso acontece por quê? Porque nós desconsideramos os livramentos que já recebemos de Deus, as bênçãos que já recebemos de Deus. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu estou passando por uma fase muito difícil. Amém. Se você está passando por uma fase, é porque Deus permitiu que você chegasse até essa fase. Não se esqueça de que Deus abençoou você até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos deu provisão. Se você está assistindo a essa mensagem, é porque de uma forma ou de outra, Deus permitiu que você chegasse até aqui. Ele cuidou de você, Ele tem cuidado da sua família, dos seus negócios. Mas nós somos iguais aos discípulos de Jesus. Eles não entenderam os milagres de Cristo. Eles não entenderam os milagres de Jesus quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus operou esse milagre 2 vezes, né? De acordo com o registro dos evangelhos. Só que poucos dias depois, os discípulos já estavam questionando se faltaria pão, se Jesus estava falando aquilo porque eles não haviam levado pão. Eles simplesmente se esqueceram que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos ama. Mas aí Jesus respondeu para eles, né, de acordo com o texto que eu li. Vocês não compreenderam ainda? Vocês não estão se lembrando de como eu multipliquei os pães? O evangelista Marcos também registrou esse momento em Marcos capítulo 8, depois você confere lá, do verso 17 ao verso 19. Jesus disse assim: ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços? Então, irmãos, essas passagens, elas revelam para nós que os discípulos deixaram de considerar tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. E essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para você aqui. Se você está para enfrentar um tempo difícil, um tempo de incerteza, um tempo de adversidades, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. A cada vez que o sol nasce,
A misericórdia de Deus, ela é renovada sobre a nossa vida. Amém? Então nós temos sempre que nos lembrar disso. Nós servimos a um Deus que nos ama, que está atento a cada detalhe da nossa vida. Não se esqueça de uma forma tão rápida dos milagres que Deus já fez na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui para a maioria das pessoas que nunca experimentaram assim um grande milagre. Né? Você já viu aquelas pessoas que dão testemunho na igreja? Que passaram assim por uma cura espetacular, por uma coisa impossível, a cura de um câncer, pessoas que renasceram, né, da morte. Talvez você não tenha experimentado isso. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres. Abrir os olhos de manhã, respirar, ouvir um passarinho cantando, fazer uma refeição, tudo isso é uma prova do amor de Deus pela sua vida. São grandes milagres, mas são pequenos milagres também. Achar uma vaga num hospital onde você estava esperando por uma cirurgia que você tem que fazer é um milagre de Deus. Capacitar um médico para fazer um procedimento cirúrgico que você precisa ou que o seu filho precisa é um milagre de Deus. Amém? Então, eu estou falando aqui sobre grandes milagres, mas sobre pequenos milagres. Coisas também que envolvem o sobrenatural de Deus.